Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodBiz. Eu sou a Bruna Ungarato e esse é mais um Papo Business. E o convidado de hoje é um CEO que há muito tempo inspira e encanta nós aqui na EBDI e também os encontros EBDI. Eu estou muito feliz e honrada em poder te entrevistar. Seja muito bem-vindo ao PodBiz, Claudemir Oliveira. Obrigado, Bruna. Super feliz, parceiro da EBDI já há algum tempo. É muito bom estar aqui com vocês em mais um evento e nesse PodBiz. Legal. Claudemir, eu ia te apresentar, mas eu acho que ninguém melhor do que tu mesmo para contar a tua história, porque o nosso objetivo aqui é inspirar executivos que almejam crescer na carreira, subir a grandes cargos de C-level, não necessariamente o CEO, mas como é que eles escalonam, né, dentro das suas profissões. E para isso a gente convidou executivos que têm histórias inspiradoras a compartilharem elas conosco. Então, vou te deixar à vontade para contar para a gente aí tua trajetória. Obrigado, Bruno. Um privilégio poder falar um pouquinho aí da minha história. Pelo sotaque, já perceberam que eu sou nordestino, né? Venho de uma família bem grande, de 21 irmãos. Uau! 21 irmãos, nordeste do Brasil, Alagoas. E quando eu tinha 13, 14 anos de idade, a família inteira mudou para São Paulo. E quando chegou a São Paulo, eu tive um grande sonho, que era ajudar meus pais. E para ajudar meus pais, eu percebi com 13, 14 anos de idade que a melhor forma seria através da educação. Então eu pensei, Claudemir, você vai precisar se educar, vai precisar estudar para conseguir um emprego bom e poder naturalmente ajudar os seus pais a pagar as contas no final do mês. Isso porque eu vi uma cena do meu pai e minha mãe tentando pagar as contas ali em São Paulo, para quem é de São Paulo, na Rua Lagoa Azul, 288, bairro do Limão. Eu lembro de absolutamente tudo. E ali foi um efeito borboleta, como se diz, né? Uma coisinha pequena que eu vi que transformou totalmente a minha vida e trouxe até aqui. Então, a partir daquela cena de eu ver meus pais tentando pagar as contas no final do mês, eu decidi que através da educação eu iria crescer, iria poder ajudá-los. E a partir daí eu nunca mais parei de estudar. Eu era office boy durante a semana, desculpe-me, e estudava à noite, e finais de semana era o único tempo extra que eu tinha para continuar correndo contra o tempo, para chegar antes e ajudar meus pais. Então, sábados e domingos eu fazia cursos de línguas. Estudava sábados e domingos ali na Praça da Sé, no Instituto Roosevelt, que nem existe mais hoje, mas era uma escola bem simples de línguas, e corri contra o tempo para ajudar meus pais e consegui, graças a Deus, realizar muitos sonhos deles. Esses estudos das línguas me levaram a trabalhar para Eastern Airlines, depois American Airlines, depois United Airlines e, finalmente, em 1995, a Disney precisava de um executivo para abrir a divisão Parques e Resorts no Brasil. Eu tive o privilégio de ser o primeiro executivo daquela divisão, que é a maior divisão dentro da The Walt Disney Company, abrir esse escritório no Brasil. Foi absolutamente espetacular. Daí, 5 anos me levaram para os Estados Unidos para eu liderar a estratégia global de treinamento. E lá nos Estados Unidos tinha um outro sonho, que era ser professor da Universidade Disney. Batalhei e consegui ser o único brasileiro a ter dado aulas nessa universidade, que é referência no mundo em termos de universidade corporativa. Então, comecei lá atrás com o sonho de ajudar meus pais, e aquele sonho me trouxe até aqui, nesse momento, estar com todos vocês. Que incrível, Claudemir, que legal. E quais foram, dentro dessa tua jornada, porque o teu insight ele veio muito cedo, ele veio com 13, 14 anos. E o teu objetivo, pela tua história, eu quero ajudar meus pais. Tu não pensou, quero ser um executivo de alto... Como é que foi a construção disso, assim, até tu chegar hoje no cargo que tu tá? Então, a minha ideia era, através de educação, ajudar meus pais e, como consequência, acabei naturalmente me ajudando. A pergunta que eu tinha na época era assim: Claudemir, você vai vencer na vida, tudo bem, mas e se você vencer na vida e os seus pais não estiverem junto com você? Então, é como se eu tivesse um outro Claudemir dentro de mim que me respondia essas perguntas difíceis.
Era como se o Claudemir número 2 me falasse, então, você quer vencer sem os teus pais estarem junto de você? E a minha resposta era sempre, não, mas a razão pela qual eu quero vencer nas empresas, né, e ter sucesso é por causa deles. Portanto, não faz o menor sentido para mim vencer e eles não estarem juntos. E aí o Claudemir número 2, por eu ser jovem, 14 anos de idade, era como se ele me falasse, tá bom, é isso que você quer? É isso que você quer. Então, corra contra o tempo, porque teoricamente você tem muito mais tempo do que eles. E eu nunca mais parei de correr por causa disso, porque eu não queria dar chance ao azar de ficar devagar com os meus pais envelhecendo e não chegar a tempo. Por isso que eu estudava sábados e domingos, por isso que cursos de verão eu fazia todos, entendeu? E nunca reclamei, que é outra dica que eu dou para quem estiver nos ouvindo, né? Quando você tem um sonho, você não deve reclamar do sonho, porque sonho não se reclama. Quando alguém reclama muito de um sonho, na verdade não é um sonho, né? Olhando ali na câmera. Na verdade não é um sonho, é um pesadelo. Então tem que saber distinguir a diferença entre o sonho. Sonho a gente não reclama, a gente vai lá e paga. Pesadelo não. Então eu sempre falo para as pessoas, é sonho ou é pesadelo? Quando as pessoas começam a reclamar muito do sonho delas, tem algo errado. Porque sonhos a gente não reclama, a gente vai lá e executa, vai lá e faz, entendeu? Sem mimimi, sem nhenhenhen, sem blá blá blá, como eu uso nas minhas palestras. Então era assim, não tinha um objetivo assim, eu quero ser presidente de uma empresa, ou eu quero ser diretor de uma empresa. Eu sabia que através dos estudos eu iria crescer profissionalmente. Não como consequência, mas era muito jovem para ter na minha cabeça um racional, você presidente de uma empresa, ou você CEO, entendeu? Então, mas foram os meus pais. E uma coisa interessante dessa história é que mesmo eu com essa idade, 13, 14 anos de idade, quando eu tive o insight da educação foi porque eu lembrei da minha mãe, lá no Nordeste do Brasil. Eu ouvi a minha mãe dizer para o meu pai, que era o agricultor, ela disse para o meu pai, José, tire tudo dos nossos filhos, menos a educação. Então a ideia dela era, olha, se não puder comprarmos 3 camisas para essas crianças durante o ano, a gente não compra para que esse dinheiro vá para o caderno, para o lápis, para a caneta deles. Isso nunca saiu da minha memória. Né? E até hoje trabalho com educação. Estou aqui com vocês, ou seja, é pura educação, e é o que eu falo para as pessoas. É o único investimento que ninguém jamais vai tirar de você. Podem tirar de você o relógio Rolex, podem tirar de você o cargo na empresa onde você estiver, podem roubar o seu carro, podem tirar a tua casa, podem fazer o que quiserem, mas jamais vão tirar de você o que você aprendeu. Então, a educação tem um valor absolutamente astronômico na minha concepção e eu sempre incentivo as pessoas a continuarem se educando, continuarem estudando. Não há limite para a educação, para se aprender coisas novas. Eu vou mais para frente te perguntar mais sobre a questão de educação, por onde que as pessoas começam, mas agora eu quero ir lá no início da tua história e eu quero falar das dificuldades da trajetória. Ótimo. E aí tu falou uma frase muito interessante, do sonho a gente não reclama. Não. Mas eu não acho que tenha sido tão fácil, não, né, Claudemir? Não é fácil. Não é fácil, nada é fácil. Então conta pra gente, assim, os momentos que tu teve dificuldade, como é que tu enfrentou eles, e de que maneira essas dificuldades te construíram. Ótimo, excelente pergunta. Um dos meus livros, né, na área de psicologia positiva, eu sou formado em jornalismo, esqueci de falar, e tenho um mestrado e um doutorado nos Estados Unidos, onde eu vivo, na área de psicologia, com foco em psicologia positiva. Um dos meus livros, com quase 600 páginas, o livro se chama Você Já Comeu Água? E por que esse livro tem esse título? Porque, diante do meu sonho, eu era office boy, estudava à noite, estudava nos finais de semana inglês, francês, estudei latim durante 6 anos, e eu tinha que pagar aquilo lá. Então, a força de vontade era muito grande.
era com dinheiro de office boy, ou seja, meus irmãos davam metade em casa, metade ficava, a minha metade era para usar para isso, eu tinha que ajudar em casa, para fazer esses cursos, né? E aos sábados, ali na rua Senador Feijó, eu, na hora do almoço, todos os meus amigos me chamavam, vamos almoçar, Claudemir, porque eu estudava das 8 da manhã até as 6 da tarde. E eu sempre falava para eles assim, olha, daqui a pouco eu chego lá, fica tranquilo que eu já chego lá. Só que eu nunca chegava. E eu não chegava porque eu não tinha dinheiro para almoçar. Eu só tinha um passe escolar de ida e volta. Ia de manhã, 8 da manhã, que era um passe que era mais barato da CMTC, nem sei se existe mais. Estudantes compravam pela metade do preço esses passes escolares. E eu tinha um para ir e um para voltar. E eu tinha 8 horas de aulas. Então você imagina, você com fome ali na hora do almoço, por isso o título, Você Já Comeu Água. Eu não ia para o restaurante, os meus amigos ficavam me esperando lá, e eu, na verdade, estava mentindo, porque eu não tinha dinheiro para almoçar. E a única coisa que eu tinha disponível era um bebedouro, ali na Senador Feijó, Instituto Roosevelt, ao lado da Praça da Sé, e ali no bebedouro eu matava a minha fome. Eu comia água. Por isso o título é Você Já Comeu Água. Mas essas dificuldades, elas foram importantes para dimensionar qual era o tamanho do meu sonho. Muito boa a sua pergunta, porque me leva a outra coisa que eu tenho certeza que eles vão adorar escutar. Olhando até para eles ali, me pergunta. Olha para eles, olha para eles. É para eles essa gravação. Exato. Então, olha só. Pode até dar zoom, viu, depois aí na edição. Olha, qual é o tamanho do seu sonho? Vamos conversar sobre isso. Eu posso transformar a sua vida agora nesses próximos 2 minutos. 1 minuto. Qual é o tamanho do seu sonho? Se ele for pequeno, pequenininho assim, ó, eu tenho uma ótima notícia para dar para você. O preço vai ser pequeno. Se o seu sonho aí, profissional ou pessoal, for médio, desse tamanho assim, eu tenho uma outra ótima notícia para lhe dar. O preço é médio. Se o seu sonho for grande, o preço é grande. Se o seu sonho for gigante, o preço é gigante. Vá lá, escolha qual é o tamanho do seu sonho e pague. Começou a reclamar muito do sonho? Ai, tá difícil. Eu tenho uma solução para você. Primeiro, não é sonho, passa a ser pesadelo se começar a reclamar muito. Mas eu tenho uma outra solução para você. Tá difícil? Tá muito alto o preço? Ué, baixe o seu sonho. Agora, sonhar alto e querer pagar baratinho, pechinchar, infelizmente, não existe essa fórmula. Estou aqui para dizer para vocês. Sem mimimi, sem nhenhenhen, sem blá blá blá. Sem mimimi, sem nhenhenhen, sem blá blá blá, meu. Decida o que tu quer. Sonhou alto, paga alto. Ah, não. Um monte de gente, sonhando alto, não quer pagar o preço. Comigo não rola. Eu ponho na linha, não, é rapidinho, rapidinho. Então é isso. Escolhe o teu sonho, vai lá e paga. Muita gente sonhando alto, mas não quer acordar cedo. Muita gente sonhando alto, mas não quer pagar o preço, meu. Então sonha baixo. Então é isso, Bruna. As pessoas precisam decidir o que elas querem. O meu sonho de ajudar os meus pais incluía eu comer água. E não me arrependo de absolutamente nada. Aliás, o gosto da vitória é proporcional a essas dificuldades. É uma incoerência humana você reclamar do preço, sendo que o preço a ser pago é que vai dar o sabor da vitória final. Quanto mais difícil for o teu sonho, o preço a pagar, mais doce vai ficar lá no fim. Você escolhe. Quanto mais difícil, mais doce é o sabor da vitória. Isso não é masoquismo, né? Por favor, masoquismo é o gosto pelo sofrimento. Eu estou falando do sofrimento que a Bruna, que o Claudemir, que o Franklin, que a Luciane,
que o João, que o John, que o Pierre, que todo mundo passa na vida. Todos nós temos essas dificuldades. Sim. E eu acho que as pessoas precisam realmente entender essa proporção, né, essa correlação das dificuldades serem os ingredientes da doçura da vitória lá no fim. Pô, estou aqui com vocês, mais de 70 executivos, comendo do bom e do melhor. Como que eu posso reclamar da vida? Mas o gosto hoje de estar com essa fartura é exatamente eu não ter tido essa fartura lá atrás. Então as pessoas precisam só entender qual é o sonho delas, qual é a dimensão dos sonhos delas e executar. É muito mimimi, Bruna, muito mimimi, muito nhenhenhen e muito blá blá blá. E comigo não tem mimimi, nhenhenhen, blá blá blá. É assim, decide qual é o tamanho do seu sonho, vai lá e paga. Um monte de gente não quer pagar. Quer tudo lá, entendeu? Opa, não, quero ser presidente, quero ser CEO, mas tem que ser fácil. Não vai ser fácil, entendeu? A questão é, não vai ser fácil. E aí tu decide se tu quer pagar ou não, é isso? É isso aí. Pronto, Tu decide direto o valor. e reto. Exato, exatamente. Muito bem. Claudemir, vamos conversar um pouco, e até tu trouxe sobre o livro que tu escreveu, né, de psicologia positiva, muito legal. As características, porque às vezes fica pesado. Sim. Então, se tu pudesse dar dicas, ou até mesmo trazer um pouco sobre como que tu fez quando ficou pesado, né? Exato. Quais são as características que tu vê que são importantes das pessoas desenvolverem, das pessoas terem, para que elas consigam passar por isso? Excelente. O que eu descobri nessa minha caminhada é que nas horas mais difíceis, por você ser um batalhador, você correr atrás dos seus sonhos, nas horas mais difíceis vai aparecer um anjo. Vai aparecer alguém ali do nada para te ajudar. Tenho vários exemplos. Eu não falo de nada que eu li, eu vivi. Quando eu entrei na Eastern Airlines, eu não tinha dinheiro para ir para Miami para fazer o primeiro curso. Então você imagina um cara que morava na Cachoeirinha, para quem é de São Paulo, um bairro super pobre de São Paulo, né, com toda essa história aqui, sair de office boy, pegar 2 ônibus, chegar no aeroporto de Guarulhos e ir de primeira classe para Miami para fazer o primeiro treinamento da Eastern Airlines, antes de entrar na American e na United Airlines. Olha o sabor daquele rapaz ali, de uma primeira classe, morando onde eu morava. Então, absolutamente extraordinário. Só que nessa caminhada, por exemplo, eu não tinha dinheiro para comer lá nos Estados Unidos. Óbvio que a empresa dava isso aí, mas amigos apareceram e me emprestaram dinheiro. Eu tenho até bilhetes que eu uso nas apresentações, né, das pessoas que me emprestaram, tipo, sei lá, $300 na época, e dizendo que eu poderia pagar quando eu pudesse para eles. Então, eu tenho os bilhetes, onde eu ia lá, pegava $50, sei lá, um mês depois, mandava, falta 250. Então, nessa caminhada, você sempre vai encontrar pessoas que vão te ajudar, seja financeiramente, seja através de uma palavra, seja através de te encorajar, você continuar, não desistir. Mas eu sempre busquei o sonho, né, a meta, né, a luz lá no fundo, sempre foi o meu guia. Aquilo fez com que eu encontrasse as forças necessárias para continuar lutando em busca daquilo que eu tanto queria, que era ajudar meu pai e minha mãe. Legal. E tu trouxe, acho que foi uma das primeiras coisas, quando a gente começou a ter essa conversa, Claudemir, tu falou do valor da educação, e muito legal que tu percebeu esse valor numa fala da tua mãe. Isso. Minha mãe está dizendo que podem me tirar tudo menos isso, então Exato. deve ser valioso. É bem valioso. E interessante dessa história também é que quando a minha mãe falou aquilo para meu pai, tire tudo dos nossos filhos, menos a educação, só anos depois eu entendi o que ela queria dizer. Então, este que vos fala neste momento, você sabe qual era uma das comidas que eu tinha no Nordeste quando era criança, durante essa fase que a minha mãe falou, tira tudo, mas não pode deixar a escola, né? Farinha com açúcar, muitas vezes, era o meu almoço. Se você nunca comeu, se for do Nordeste, você vai saber que existe isso. Você quer uma outra? Quando não tinha açúcar, sabe óleo cru?
óleo cru, óleo de cozinha, você coloca lá na carne, a gente colocava óleo na farinha, misturava e esse era o almoço. Então é o que eu falo para as pessoas, entendeu? Todos nós temos as nossas dificuldades, mas existe um objetivo maior para a gente passar por aquelas, vamos dizer, aquelas dificuldades. As pessoas não entendem por que no Nordeste é comum se comer, por exemplo, manga com feijão e arroz, ou abacaxi com feijão e arroz. Porque não tem dinheiro para mistura, para carne. Então, tudo isso eu pude participar, viver, e por isso que eu sou um homem extremamente grato a todas as coisas que eu tenho acesso. As coisas que o EBDI me proporciona, as coisas que os meus clientes pelo Brasil inteiro e vários outros países me proporcionam, sempre vão ver um cara grato. Grato, estou comendo ali, estou feliz, e às vezes eu falo, tenho que ser grato. Eu não tinha essa fartura, eu tenho hoje. Então é muito bom você poder ter esse passado e você valorizar cada coisa que você tem. E passar isso para as pessoas poderem também valorizar. Mas a minha mãe, analfabeta, não sabia basicamente assinar o nome, ela foi a minha grande inspiração para eu chegar onde eu cheguei. Tenho mais de 8 livros hoje, um documentário, um doutorado nos Estados Unidos, graças a uma senhora do campo que disse para o meu pai, olhe, não vai tirar, não vai botar eles na roça aqui não. A roça durante um tempo, mas vai ter que ir para a escola. Uniforme escolar. O pessoal fala de bullying hoje. Bullying de Claudemir. Sabe qual era o bullying do Claudemir naquela época? Naquela época era o seguinte, não tinha roupa. Meu pai quando conseguia comprar uma camisa viscose, acho que é viscose o nome, é o tipo de camisa, e uma calça topeca, que era o jeans da época, por um ano inteiro. Eu chegava a brincar com a minha mãe, era tão raro ter uma roupa nova, que eu cheguei a brincar, Bruna, com a minha mãe, dizendo assim, mamãe, não lave não. Só para sentir o cheirinho da topeca nova. É isso, meus amores. Nós temos de sermos felizes com o que nós temos. E o uniforme escolar era perfeito para o cenário da minha mãe, do meu pai e o meu. Porque eu não tinha dinheiro para ter roupa, então ia só com a roupa para a escola, que era o uniforme escolar. Mas sabe o que faziam, Bruna? Finais de semana, se eu fosse para a igreja com meu pai e com a minha mãe, adivinha? Eu ia para a igreja de uniforme escolar. Todos os dias. Inclusive domingo. E adivinha o que acontecia? A criançada sabe fazer bullying. Sabe qual era a frase que eu tinha que escutar? E as risadas irônicas dessas crianças? Mas tem aula hoje. Eles sabiam que não havia aulas aos domingos. Era para me perturbar. Não me perturbaram, porque eu segui caminhando. E quando a gente continua caminhando, o som daqueles que querem te derrubar diminui e tu segues em frente. Estou aqui para contar a história e eu não sei onde eles estão hoje. E desejo tudo de bom a eles. Mas as pessoas vão tentar te derrubar. As pessoas vão tentar te trazer para baixo. Entendeu? E o meu recado é siga em frente. Siga em frente, porque esse é o cenário que você tem e é com o que você tem que seguir. Muito então, bom. Essa é uma história aí. Raramente eu conto. Estou contando aqui algumas coisas meio exclusivas para a EBDI. Exclusivamente para a EBDI. E a tua história já é um ensinamento, né, Claudemir? Tu traz ela com vários insights, né? Então, histórias que tu viveu e como que tu lidou com elas e como que elas te construíram, como que elas fazem parte de quem tu é hoje. Inclusive, estou muito feliz de ouvir essas histórias, elas me inspiram muito. Cada podcast que eu gravo é um aprendizado novo. Então, muito obrigada por estar aqui compartilhando conosco exclusivamente algumas histórias. Existe uma bem curiosa dentro desse contexto, que tem a ver com CEOs. Sim.
era muito comum as pessoas perguntarem para mim assim, mas como é que você chegou na Disney, executivo da Disney? Mas de uma forma meio preconceituosa, né? Esse meio aí eu estou sendo bem generoso. Como que você chegou na Disney, executivo da Disney? Né? E aí, se eu percebesse que havia ironia na frase, eu sei um pouquinho irônico, no mesmo nível. Mas se eu percebesse que era ignorância, em geral é ignorância, as pessoas nem sempre têm a intenção de te machucar. É a falta da sabedoria do que estão falando que faz aquilo acontecer. Sim. Mas eu às vezes brincava, eu falava assim, olha, eu cheguei na Disney comendo água. E aí eu contava essa história, entendeu? Tive exemplos, eu usava na Disney um crachá que tem a tua cidade natal. E a minha cidade natal é Arapiraca, Alagoas, com muita honra, né? Então estava lá o nome Arapiraca, para os americanos, Arapiraca. E às vezes eu estava lá no parque, eu liderava estratégia global na Disney. Eu estava lá com clientes do mundo inteiro e às vezes chegava um brasileiro ou outro, quando via aquele crachá com as línguas que eu falava e tal, eles olhavam assim para aquele nome estranho, Arapiraca, e falavam assim, mas de Arapiraca? Eu estou rindo, porque não tem outra forma, chega na pena. E eu brincava, eu falei assim, mas algum problema com a minha cidade? Eu não tenho nenhum problema com a minha cidade. Não, mas como é que você chegou na Disney de Arapiraca? Eu falei, na Constituição brasileira existe algum artigo que diga que quem é de Arapiraca não pode um dia prosperar ou trabalhar na Disney? Falei, vou dar mais uma dica aí para quem quer ser CEO. Essa história de falar que para ser o CEO tem que ler 150 livros por ano, 100 livros, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. Falo mesmo, ler é super importante. Mas CEO que estiver lendo 150 livros por ano, ou 100 livros por ano, provavelmente não tem o que fazer. Falo mesmo. Vem com esses modelozinhos que uma pessoa faz isso toda vez e quer colocar como ega para você que vai ser CEO muito em breve. Então, leia quantos livros você achar que deve ler e não entra nesse rótulo que tem que ser. Para ser um grande CEO, tem que ler 100 livros por ano. Com essa piada. Tem que acordar 5 horas da manhã, cada um tem um jeito de ser, não é verdade? Então, eu busco informações com audiobooks, muitas palestras, e por estar na área da educação, é óbvio que eu estou sendo exposto diariamente a informações. Sim. E as informações, eu sempre digo, Bruna, elas têm de ter o que eu chamo, você tem informação que se transforma em conhecimento, que se transforma em sabedoria, que vai causar uma transformação. Então, não adianta, né, a gente ler um livro ou ir a uma palestra, um monte de informações, conhecimento. Se você não aplicar, que é o momento da sabedoria, sim, não serve para absolutamente nada. Então, sabedoria ela só existe quando você aplica aquilo que você aprendeu. E muitas pessoas vão para conferências, muitas pessoas leem livros, adoram, gostam, mas fica nesse campo do conhecimento das informações. Sim. Sabedoria vai ser somente quando você aplicar aquilo. E se não aplicar, conhecimento não vale absolutamente nada sem aplicação. Então, eu gosto muito de falar isso nas palestras também. Excelente insight, Claudemir. E tu falou agora, no meio dessa fala, sobre as pessoas quererem replicarem aquilo que escutam e que cada um tem um jeito, cada um vive uma vida, cada um consegue adaptar hábitos diferentes, né? Nem todo mundo funciona às 5 horas da manhã. Isso. Mas eu queria saber, assim, de ti, quais os hábitos que tu fala assim, Bruna, esse hábito para mim foi muito importante, esse hábito me desenvolveu. Porque o legal da gente entender os hábitos de quem a gente se inspira é a gente poder adaptar eles à nossa realidade, né? Eu vou dar uma dica de um hábito que é muito interessante e com certeza a maioria dos CEOs, para não dizer todos, têm que ter, né? Questão de horário, por exemplo. Horário. Eu sou fã da Cristina, que é a fundadora lá do Nubank.
Ela é doida pela Disney também. Eu não a conheço pessoalmente ainda, mas eu admiro muito a forma de liderança dela. Né? E sobre horário, ela fala o seguinte: se você chega antes do horário marcado, você está no horário. Se você chega no horário, você já está atrasado. E se você chega depois do combinado, já era. Então, essa questão de horário, ela é muito importante em termos de disciplina para quem realmente quer ser CEO, quer ser presidente de uma empresa. É muito importante. Esse é um deles. Outro é comprometimento, né? Qual é o teu comprometimento com aquele teu sonho? Ser, sei lá, vice-presidente ou presidente, o que quer que seja. Comprometimento. O Walt Disney usava uma expressão espetacular que é: o bilhete foi impresso. Então, quando ele se reunia com a equipe, os altos executivos, eles determinavam um projeto e o Walt Disney dizia: eu quero tempo. Quando vai ser realizado esse sonho? Então, vamos fazer uma atração. O Walt Disney dizia: ótimo, vamos fazer. Quando? Ele falava que se você não tiver uma data estipulada, não é sonho, não é objetivo, não é nada. É apenas uma ideia solta no tempo. Precisa ter uma data. E ele usava uma expressão muito interessante, que é a expressão ticket is printed, ou seja, o bilhete foi impresso. O que o Walt Disney queria dizer com isso? Quando ele se reunia com a equipe e todos decidiam por uma data, vamos supor, vamos abrir tal atração no dia 10 de julho de tal ano. Quando todo mundo decidia na sala, o Walt Disney olhava para todos, tem a ver com comprometimento. O bilhete acabou de ser impresso, ou seja, tem data. O que a gente tem, Bruna, num bilhete aéreo? Bilhete aéreo a gente tem origem, destino, horário de saída, horário de chegada, data de saída, data de chegada, tem o assento que tu estás e tem o mais importante, o teu nome está ali. Então, comprometimento. Quem não tem comprometimento tem desculpas. Inventa um monte de desculpas. Então, comprometimento é algo espetacular para quem quer realmente crescer, quem quer prosperar nas empresas. Ter comprometimento. Porque quando você tem comprometimento, você coloca uma data e você trabalha, foca totalmente naquele comprometimento que você tem. E geralmente as coisas acontecem. Então, o Walt Disney não tinha esse negócio de voltar e falar: Disney, eu acho que a gente vai ter que adiar o projeto. O Walt Disney respondia o quê? Adiar? O bilhete já foi impresso. O bilhete já foi impresso. Todo mundo já sabe que vai ser nessa data. Então, comprometimento é algo absolutamente importante. Então, essa questão de disciplina, de comprometimento, eu acredito que é vital para as pessoas que querem prosperar, para as pessoas que querem ter sucesso, né? E, óbvio, dentro de tudo isso, a gente tem que tentar buscar ser feliz no que a gente faz, porque é muito difícil você ter sucesso em algo que você não gosta de fazer. Tem que arrumar um jeito. Muito bom. Claudemir, encerrando o nosso assunto, que está muito bom, muitos insights, eu queria que tu compartilhasse a dica do Claudemir para os executivos que hoje estão buscando conhecimento, buscando crescer na carreira. O que tu falaria para essas pessoas? Educação, né? Ou seja, continuar estudando. Eu costumo dizer que na Disney é um conceito de melhoria contínua, e eu aprofundei um pouco mais isso com um conceito chamado paradoxo da excelência, né? O que é o paradoxo da excelência? O paradoxo da excelência é que você, como executivo, você como pessoa, você sempre tem algo mais a melhorar. Sempre tem algo a melhorar. Na Disney, eu lembro como hoje, Bruna, quando eu tirava, por exemplo, a nota 9,5, por exemplo, um treinamento em nível global, que é uma nota maravilhosa, a Disney chegava para mim e falava assim: Claudemir, parabéns, 9,5, que espetáculo, espetáculo.
Mas a mensagem da Disney era sempre assim: Claudemir, só falta meio pro 10. Certo? E o paradoxo da excelência diz o seguinte: quando eu finalmente consigo 10 do cliente, ele já sabe qual é o meu melhor. E o paladar não retrocede. E naturalmente que a próxima experiência eu tenho que fazer melhor do que eu fiz a última vez. Ou seja, esse paradoxo da excelência indica que nós como executivos, nós como profissionais, nós nunca vamos atingir o nosso máximo. Sempre vai ter algo a mais para ser feito, para ser melhorado. Então, eu espero que todos tenham essa versão de querer sempre melhorar aquilo que já faz. Bom, Claudemir, excelente conversa. Eu estou encantada, né? Obrigado. Vou usar um termo da Disney aqui. Encantada com a nossa conversa, com os insights que tu trouxe, com a tua história que tu compartilhou conosco. Cada trecho aí da tua vida que tu trouxe veio com um ensinamento muito bom, maravilhoso. Quero te agradecer por participar aqui do PodBiz com a gente, por compartilhar a tua história, por trazer esses insights. Eu tenho certeza que, assim como me tocaram e me inspiraram, vai fazer isso com todos os executivos que estão nos ouvindo. A gente falou em algum momento aqui desse episódio que essa gravação aqui é para eles, né? Exato. Então, espero que vocês tenham gostado bastante das histórias do Claudemir e dos insights dele. E volte mais vezes, Claudemir. Será sempre muito bem-vindo. Tenho certeza que tem mais história aí para compartilhar com a gente. Muitas histórias e a frase final: ao infinito e além. Pessoal, muito obrigada. A gente se encontra no próximo episódio do PodBiz. Até lá!